Your turn. Truth or Dare. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para 20 filmes arruinados por finais perturbadores. I can't decide what's worse, stealing my story or ruining the ending. Nessa lista veremos filmes cujos finais deprimentes acabam estragando algumas das suas melhores partes. Os filmes não precisam ser necessariamente bons, contanto que os finais se destaquem de forma negativa. Vamos incluir filmes mesmo que os seus finais sejam fiéis ao material original. Obviamente, teremos alguns spoilers perturbadores. Qual final mais te incomodou? Me conta aqui nos comentários. Número 20. Vidro. A gente queria muito que o final da trilogia com os crossovers de Corpo Fechado de M. Night Shyamalan fosse incrível. E apesar de algumas boas interações entre os personagens super-humanos, a maioria dos fãs ficou confusa com um final bem sem graça. The classic turn. The enemy becomes the ally because of the hero's unflinching sense of good. Ao subverter a ideia de que um filme de super-herói precisa levar a uma grande cena épica, Vidro faz com que os seus 3 protagonistas morram de forma sem graça. Talvez a pior morte seja de David Dunn, que é literalmente afogado em uma poça d'água. Did I almost convince you you were an ordinary man? O filme tenta terminar de forma otimista ao revelar a existência de super-heróis ao público, mas isso é estragado pelo clímax decepcionante e sombrio. I know what this is. This is the moment we are letting on the universe. Número 19. Medo Profundo. Um enredo simples de mergulhadores tentando sobreviver a um grupo de tubarões famintos depois que a sua gaiola os leva ao fundo do oceano tem todos os elementos para um filme ágil de criaturas. Mas, infelizmente, Medo Profundo tenta adicionar muitas reviravoltas narrativas no momento crucial. Depois de vários apuros, parece que as irmãs Lisa e Kate finalmente conseguiram voltar para o barco. Depois de uma emocionante subida, descobre-se que Lisa estava alucinando e ainda está no fundo do oceano. Não apenas isso, mas ela percebe que Kate foi morta pelos tubarões há algum tempo. We made it, Kate. My VCD got me free. Action narcosis. You're hallucinating. Assim como rapidamente foi explicado, Lisa é resgatada pela guarda costeira, fazendo-nos questionar toda essa ida e volta na narrativa. Número 18. Calmaria. Não a adaptação cinematográfica de Firefly. Essa é muito, muito pior. Antes de levar um tombo com uma reviravolta absurda, Calmaria, pelo menos, cria uma atmosfera e intriga. A maior parte da história mostra o capitão de barco de pesca interpretado por Matthew McConaughey pensando em matar o novo marido cruel da sua ex-esposa, Frank. Mas conforme a realidade dele começa a desmoronar, Baker Dill percebe que, na verdade, é apenas parte de uma simulação de computador criada por seu filho Patrick no mundo real. On their computer, so they could play games. But his favorite has always been catch the tuna. Baker decidindo matar Frank é o que motiva Patrick a matar o seu padrasto abusivo no mundo real. Patrick é acusado de assassinato e a gente fica se perguntando o que raios a gente acabou de assistir. Patrick! Número 17. Verdade ou Desafio. Verdade ou Desafio é tão convincente quanto se esperaria de um filme de terror baseado no jogo, mas o final consegue ser ainda pior. A ideia principal é essa. Um grupo de jovens universitários é arrastado para um jogo sobrenatural de verdade ou desafio, onde precisam revelar verdades horríveis, cumprir desafios perigosos ou enfrentar a morte. O jogo diabólico aparentemente leva à morte dos jogadores. No entanto, eles podem adiar os seus turnos, convidando outros para participar. Carter was the only one who could stop this. So now the game won't end until all the players are dead. And your turn's next. Unless you find some new friends to play with. Em vez de jogar os dados novamente, Olivia encerra o filme fazendo upload de um vídeo convidando o mundo inteiro para participar. Isso parece ser feito apenas para causar um impacto superficial. I'm so sorry, but I have to ask you. Truth or Dare?
Número 16, Um Filho. Esse filme, que tem uma conexão indireta com o filme anterior de Florian Zeller, Meu Pai, aborda questões muito sérias, mas tem sido criticado por fazer isso de maneira melodramática. No centro da história estão Peter e o seu filho Nicholas, esse último lutando contra a depressão. Eventualmente, Nicholas é internado em uma instituição de tratamento para sua própria segurança e faz um comovente apelo por sua liberação no final do filme. I think your parents have heard your arguments, Nicholas. Please. Now I'm going to have to ask you to make a decision. Now? Os seus pais cederam, mesmo contra a vontade do médico, e assim que voltaram para casa, Nicholas tragicamente tirou a própria vida. Não é exatamente a apresentação mais delicada para espectadores sensíveis, e a cena final, onde o filme brevemente nos faz pensar que Nicholas sobreviveu, não ajuda em nada. Were you thinking about Nicholas? Should have paid more attention to him. Número 15, O Enigma do Mal. Esse filme de terror supostamente baseado em eventos reais se destaca por ir além do que a maioria do gênero faria. O problema é que o final consegue ir longe demais. All right, bastard. I've finished running. So do what you want. Depois de ser atormentada por uma força sobrenatural maliciosa, Carla finalmente consegue provar a sua sanidade e a existência da entidade invisível. No entanto, a única pessoa com autoridade para validar oficialmente as suas afirmações entra em negação. You did see it, didn't you? Something. I saw something. O filme termina com Carla se mudando com a sua família, mas não sem que a entidade a cumprimente, dizendo... seguido por uma gíria britânica estranhamente vulgar. É um final decididamente sombrio, com a linguagem da entidade provocando pouco mais do que confusão. Número 14, Número 23. Aqui está um filme que toma decisões erradas em todos os momentos, com a sua reviravolta sendo o centro de tudo. Some choices are easy, some aren't. Those are the really important ones. The ones that define us as people. Jim Carrey estrela como Walter Sparrow, um homem que fica obcecado por um livro que pode conter os segredos de um assassinato. Envolvido nesse mistério está o número 23, que Walter não consegue deixar de ver em todos os lugares. My birthday, 2-3, driver's license, social security number, everything. I was born at 11:12 p.m. 11 plus 12. It's like it's imitating. Em nenhum momento o filme é menos convincente do que o terceiro ato, em que Walter supera a amnésia e lembra que escreveu o livro e cometeu o assassinato. Mom, who wrote the book? Do you Tell him know? who wrote it. Tell him. You wrote the book, Walter. Número 23 pega o clichê de um protagonista não confiável e o leva além dos seus limites. Se o filme estivesse menos preocupado em simplesmente ser sombrio, poderia ter oferecido uma solução meio satisfatória. Número 13, A Caixa. Os financeiramente desesperados Norma e Arthur recebem uma opção de um homem misterioso. Se apertarem um botão, receberão $1 milhão, mas um desconhecido morrerá. What if it's someone's baby? What if it's a murderer on death row? What if it's our neighbors across the street? Do you even know? Em vez de explorar mais o lado psicológico da trama, o filme eventualmente se volta para o campo da ficção científica. No final, o homem misterioso revela que os seus assistentes deixaram o filho do casal cego e surdo e oferece outra escolha. Eles podem ficar com o dinheiro e viver com a condição do filho, ou Arthur pode matar Norma e os sentidos do filho serão restaurados. Eles optam pela segunda opção, mas sentimos que o filme deveria ter escolhido a opção C, ou seja, qualquer outra coisa. Walter's upstairs. He's okay. They assure me you and your son will be taken care of. Número 12, A Mulher de Preto. Para ser justa, A Mulher de Preto é realmente um filme assustador e envolvente, repleto de atmosfera. No entanto, ainda não estamos convencidos pelo final sombrio. Ao longo do filme, o advogado Arthur Kipps cuida de uma propriedade que se revela assombrada pelo espírito de uma mulher que perdeu seu filho pequeno. A Mulher de Preto, título do filme, se vinga levando a vida das crianças da vila próxima. She makes us do it. She makes us. They took her boy away, so now she takes us. Percebendo que ela irá atrás do seu filho Joseph, Arthur tenta salvá-lo. No entanto, depois que Joseph entra nos trilhos do trem, ele e Arthur são mortos. Daddy, who's that lady?
It's your mummy. Enquanto Arthur se reencontra com a sua falecida esposa na vida após a morte, não podemos deixar de desejar que as coisas tivessem acabado melhor. Número 11. O Menino do Pijama Listrado. Esse é incrivelmente pesado, então se prepara. O filme se passa na Polônia, ocupada pelos nazistas, e acompanha a amizade entre dois meninos. Bruno é filho de um oficial da SS e Shmuel é um prisioneiro judeu em um campo de extermínio próximo. We're not supposed to be friends, you and me. We're meant to be enemies. Did you know that? A ignorância dos meninos sobre os verdadeiros horrores que estão acontecendo atinge um ponto crítico no final, quando Bruno é confundido com um prisioneiro e levado com os demais. Bruno, Shmuel e inúmeros outros são tragicamente executados, e o filme termina com a família de Bruno totalmente devastada. Embora o filme tenha gerado reações mistas, os críticos o acusaram de ser artificial e por simpatizar com os nazistas. De qualquer forma, é definitivamente um soco no estômago que gostaríamos de esquecer. Número 10. A Janela Secreta. The only thing that matters is the ending. Certos finais são tão clichês que a sua conclusão quase sempre prejudica o resto da história. Uma reviravolta desgastada nos mistérios de assassinato é revelar que o protagonista é o assassino, geralmente com múltiplas personalidades para aumentar o drama. Em A Janela Secreta, Johnny Depp interpreta Mort, um escritor que sofre um colapso mental após saber do caso da sua esposa. Ao longo do filme, Mort é atormentado por uma pessoa chamada Shooter, até que no terceiro ato é revelado que os dois são a mesma pessoa. Número 9. Sucker Punch. Oh, it's me. Of course it's me. It's the only way this ever could have ended. O filme de Zack Snyder é um drama psicológico sombrio sobre abuso, mas também adora colocar o seu elenco em cenários de videogame sem consequências. Apesar de se passar em um instituto mental assustador que lobotomiza os seus pacientes, as sequências de sonho de Baby Doll são puro escapismo, deixando o tom do filme confuso. No final, Baby Doll é lobotomizada para permitir que outra prisioneira escape. Esse final até poderia ter funcionado se Sucker Punch tivesse focado mais na história psicológica em vez de parar constantemente para mostrar videoclipes exagerados. Número 8. Bata antes de entrar. Look what I found. Oh my God. Estrelado por Keanu Reeves, o protagonista casado de Bata antes de entrar se envolve em uma infidelidade antes de ser torturado por duas mulheres determinadas a puni-lo por ceder à tentação. Na maior parte do tempo, o filme segue uma linha relativamente séria, mas o final exagerado ultrapassa a sátira e chega ao território da paródia, incluindo um não capaz de fazer Anakin Skywalker ficar com vergonha. Depois que o protagonista acidentalmente curte o seu próprio vídeo de agressão no Facebook, as garotas escapam felizes, provavelmente para torturar outra pessoa em outro dia. Pelo menos, o filme que inspirou Bata antes de entrar teve a decência de atropelar as vilãs com um caminhão. Número 7. Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. A sexta parte da franquia, Dimensão Fantasma, finalmente responde a algumas perguntas antigas. Acontece que algumas coisas é melhor deixar no mistério. Resumindo, um culto precisa do sangue de uma garota chamada Leila para reviver um demônio chamado Toby, e os vilões conseguem isso enquanto matam o restante da família da criança. Como a maioria dos filmes da série termina com vitória para os vilões, o final chocante de Dimensão Fantasma acaba sendo o desfecho mais previsível possível. Além da falta de sustos, o final de Dimensão Fantasma mostra uma franquia que nunca deveria ter perdido o fôlego. Número 6. Abismo do Medo 2. Come on! Seguindo 6 mulheres que entram em uma caverna ocupada por humanos canibais, Abismo do Medo de 2005 é um excelente filme de terror com um final que parece ser feliz, mas acaba sendo o oposto. Apesar de claramente faltar o elemento surpresa, que foi crucial para o clímax eficaz do filme original, a sequência não resistiu em terminar com mais uma reviravolta. A protagonista se sacrifica para permitir que outra mulher escape da caverna. Infelizmente, um personagem secundário raramente visto aparece para garantir que ninguém sobreviva. É como se o filme de repente se lembrasse de que precisa de um final devastador e optasse pela solução mais frágil possível. Número 5. Lembranças. I mean, why aren't you
riveted! Nas mãos do diretor e roteiristas certos, qualquer tema pode funcionar. Dito isso, usar uma tragédia real para inflar artificialmente a autoimportância de uma história é a receita para o desastre. Durante aproximadamente 95% do filme, temos um drama sem rumo sobre pessoas bonitas lidando com atos de violência sem sentido. Então, os ataques de 11 de setembro acontecem enquanto o protagonista está no World Trade Center. Por alguma razão, Lembranças transforma um dos piores momentos da história dos Estados Unidos em um final de reviravolta mal pensado que ninguém pediu. Número 4. Splice, a nova espécie. Estranho, distorcido e muitas vezes ótimo, Splice mostra dois cientistas fundindo o DNA humano e animal para criar uma fêmea híbrida chamada Drain. Como é usado o DNA da própria Elsa, a engenheira é basicamente a mãe de Drain. Enquanto isso, o outro cientista começa a se relacionar com a criatura híbrida. Após uma explosão cuidadosa desse triângulo amoroso pouco convencional, Splice abandona a atmosfera em favor de um clímax completamente insano. Depois de se tornar homem, Drain engravida Elsa à força, que decide manter o bebê por dinheiro. Qualquer coisa interessante que Splice diga sobre engenharia genética é ofuscada pelo terceiro ato excessivamente grotesco. Nobody would blame you if you didn't do this. Número 3. Alta tensão. Começando como um filme slasher bem realista sobre Marie, uma adolescente tentando proteger a sua amiga de um serial killer. Alta Tensão revela no final que a protagonista é uma psicopata com um transtorno dissociativo de identidade. A história é contada como se Marie estivesse relatando os eventos de um instituto mental, e o filme pede ao público para acreditar que todos esses assassinatos violentos foram cometidos por uma adolescente pequena e não por um cara forte. Mesmo que as inconsistências do final possam ser vistas como delírios de uma narradora não confiável, isso não justifica jogar a lógica fora. Caso contrário, tudo o que aconteceu antes da reviravolta se torna irrelevante. Número 2. A vida de David Gale. Focado em um professor de filosofia condenado à morte após ser injustamente acusado de assassinato e agressão. O final de A Vida de David Gale não é o único problema do filme, mas certamente não ajuda. Tentando desacreditar a pena de morte, David Gale se incrimina pelo assassinato de uma amiga próxima, que na verdade cometeu suicídio, com um vídeo da verdadeira morte surgindo depois que o protagonista é executado. Como resultado, a vida de David Gale leva o sistema de justiça criminal, a repórter investigativa de Kate Winslet e o público em uma jornada mal planejada e profundamente equivocada. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A Corrente do Bem. That's me. And that's 3 people. Querendo tornar o mundo um lugar melhor, um garoto chamado Trevor cria um sistema chamado Corrente do Bem, onde quem recebe um favor retribui ajudando 3 outras pessoas. Apesar de abordar temas sérios, A Corrente do Bem é um drama familiar inspirador que mostra o lado bom das pessoas. No entanto, o filme não resiste a dar um golpe final desnecessário. Trevor morre de forma chocante ao defender um amigo de um grupo de valentões. Um final tão inesperado e claramente manipulador que acaba diminuindo o impacto positivo do resto do filme. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.